Graças a Deus. Obrigado aos nossos irmãos. Nós vamos se assentar. Mateus capítulo 14, versos de 22 até 33. Tema da mensagem de hoje: quando Deus parece longe e distante. Quando Deus parece longe e distante, o texto para nossa reflexão está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu São Mateus. Capítulo 14. Eu lerei dos versos 22 até o 33. Nós estamos aqui na IECUSP, meu nome é pastor James e junto com meu colega, irmão em Cristo, o pastor Heber Binho, nós estamos aqui nessa igreja há 26 anos. Eu tenho percebido uma coisa, irmãos, que Deus trabalha com gente de segunda e Ele faz gente de primeira, viu? Quantas pessoas chegam assim, famílias, gente, e Deus nos faz gente de primeira. Gente que começa a viver para a sua honra e para a sua glória. Deixa eu lhe dizer antes da gente começar. Deus conhece o secreto do nosso coração. Deus conhece os porões da nossa alma. E é muito bom dizer isso porque Deus sabe curar. Deus sabe sarar. Deus sabe tocar na ferida. E Deus tem um remédio santo para sarar e para curar o nosso coração e a nossa alma. Que o Espírito Santo fale com você hoje, poderosamente, a ponto de você tomar decisões que vão impactar toda a sua vida. 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá andando por cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de modo espantados. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, não temas, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Nosso tema de hoje: quando Deus parece distante. Eu preciso dividir esse tema pelo menos em 2 etapas. A primeira que eu vou dizer agora não é a que a gente quer explorar e falar, não é o que Deus tem tocado no nosso coração para falar hoje.
Existem coisas, existem decisões, existem escolhas que nós fazemos que realmente Deus fica longe, distante. E não é disso que a gente quer falar hoje. Por exemplo, um Deus justo, santo, ele não pode conviver com uma pessoa que não abandona o pecado, que não se arrepende dos seus pecados. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Uma outra coisa que realmente deixa Deus longe e distante é uma falta de oração. É falta de comunhão com Deus, é falta de leitura com a palavra, é falta de ir à igreja. Isto vai deixando o nosso coração frio. Se você tirar uma brasa do braseiro, da fogueira, ela esfria. Então, meus queridos, eu particularmente como pastor não acredito em cristão que não lê a Bíblia, que não ora, que não tem comunhão com a igreja de Cristo, que não sente necessidade de louvar e exaltar o nome de Deus, que não faz parte desse corpo. Por que é importante a igreja? Porque a gente vai crescendo juntos, a gente vai trabalhando esses mandamentos recíprocos, perdoar uns aos outros, carregar a carga uns dos outros, amar uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, e sozinho a gente não consegue fazer isso. É porque tem gente que se acha tão bom que ele nunca encontra uma igreja tão boa quanto ele. Mas nós precisamos da nossa igreja e botamos uma placa bem grande ali, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então aqui nós somos imperfeitos e temos uma placa escrito, estamos em construção. Então pecado, falta de oração, falta de comunhão, falta do corpo de Cristo, as expectativas erradas nos faz imaginar um Deus longe e distante. O que são as expectativas erradas? Às vezes nós fazemos um Deus conforme aquilo que a gente acha e conforme aquilo que a gente pensa. Nós queremos que Deus se manifeste assim e assado. Nós acabamos fazendo um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Nós colocamos Deus no nosso negócio, na nossa vida, mas do jeito que a gente quer. E é uma expectativa completamente errada e frustrante. Então, não é uma expectativa conforme a palavra de Deus. É algo totalmente equivocado. Na verdade, é a imagem e semelhança da própria pessoa. É muito comum a pessoa fazer um Deus e dizer, o meu Deus é assim, o meu Deus é assado. Nós não fazemos Deus ser assim ou ser assado. Não é o trem que entra na nossa vida, é a gente que precisa entrar no trem e seguir o trilho. Mas o que eu quero falar hoje sobre esse texto é quando Deus parece longe e distante mesmo, e nós estamos em comunhão com Ele. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós sofremos os assaltos da vida, as provações da vida, e parece que Deus está muito distante. No versículo 23, eu até repeti aqui, me chama a atenção, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Alimentou 5.000 pessoas com o McFish. Tinha um menininho lá que levou para o Parque Vila Lobos, onde Jesus estava, segundo São James. 5.000 pessoas no parque, morrendo de fome. O menino tem uns peixes e uns pães. Jesus multiplica. Aí ele chega para os discípulos e fala, olha, eu quero ficar sozinho. Vocês vão indo aí na frente, no lago, tá bom? Jesus sobe num monte para ficar, como diz o mineiro, sozinho. Nós chamamos isso de solitude. Solitude é uma atitude que a gente se retira do barulho, da multidão, das distrações, e até de pessoas por um tempo, para ficar a sós com Deus e com você. Você tem um tempo assim, meu querido? Consegue deixar um pouco o WhatsApp, o Instagram, o Face e essa coisa toda e ficar algum tempo de... Talvez vai para um sítio. Se o Márcio concordar, ele tem um sítio lá em Minas, lá no Rancho Fundo. Nós podemos ir todos lá, um momento de solitude. Vamos ficar 2 dias lá de jejum e ninguém pode falar nada. É boa ideia, Márcio? Boa. Não. A gente não pode confundir solitude com solidão, né? A solidão, ela é uma sensação que dói na gente. É se sentir abandonado, é se sentir sozinho, sem sentido, sem direção. Porém, a solitude é uma escolha.
E é uma escolha que a gente faz para estar só e em paz com Deus. Interessante, porque antes de Jesus ir andando sobre as águas, e estava com a multidão, sendo aplaudido, alimentou a multidão, ele fala, eu quero ficar sozinho. Parece, meus irmãos, que hoje em dia a gente tem necessidade de acordar falando com todo mundo. A gente quer falar com as pessoas, a gente quer pegar todas as notícias, a gente fala o dia todo, o tempo todo, e você não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes eu fico pensando que tem pessoas que até penso que elas não gostam delas mesmas, porque elas não gostam de ficar sozinho. A gente é tão gostoso ficar sozinho. Não ficar em solidão, mas ficar num tempo de reflexão, de solitude, de pensar na vida. Né? A solitude é uma coisa importante. Ela te deixa mais reflexivo, você olhando mais para o seu interior. É um lugar onde você encontra você mesmo, você encontra com a presença de Deus. Se você tem um instrumento e você toca, você leva um louvor, meu irmão, é uma bênção, você vai exaltando a presença do Senhor, deixa a alma chegar. Então tem duas palavras interessantes. Uma é a solitude, a outra é o solilóquio. Solilóquio, a gente brinca muito com os meus irmãos, a minha família. Solilóquio é falar sozinho. Né? Aquela peça lá do Hamlet, do Shakespeare, é um solilóquio, ele fala sozinho. Ser ou não ser, eis a questão. Ele fica falando sozinho o tempo todo. E a gente fala sozinho o tempo todo. Amanhã você vai acordar, vai para o banheiro fazer necessidades, tal, você já começa a falar sozinho. Então, você precisa falar sozinho e ter um tempo para ouvir você mesmo. Mas você precisa desse tempo de solitude. Né? Solos é ficar sozinho. Solilóquio, o restante da palavra, está com você mesmo, sozinho com você mesmo. Já a solitude é diferente. É você estar calmo, sozinho, e num estado de isolamento, mas de maneira positiva, de maneira que você se sente bem. Porque você fala assim, eu não estou em solidão, eu estou em solitude, eu sinto a presença de Deus. Irmãos, antes de chegar na minha casa, ali no 36 da Raposo, antes do guarda rodoviário, tem ali, eu costumo chamar o Vale de Jaboque, onde Jacó lutou com Deus. E falou, esse é um outro corinho que a gente precisa cantar, viu, Sandro? Me dá a minha bênção, que eu vou subir, me dá a minha bênção, para depois subir, que ele gruda no anjo, né, Bim? Fala assim, não solto, você não me dá a minha bênção. E ali de sexta-feira, muitos carros param, eu vejo aqueles crentes, tudo entrando para aquelas cavernas ali de mata. E eles entram para um momento de oração, de introspecção, de solitude. Eu tenho uma vontade de entrar ali e ficar escondido. Só quietinho, assim, falando, e orando assim. Né? Já estou nesses corinhos de fogo, assim, tal, as pessoas para ali, o Espírito Santo vem, te visita. Que bênção, que... Eu já contei para vocês que um dia, andando de bicicleta, lá no meio do mato, lá onde a gente mora, uma igrejinha, mas o pastor pregando tão lindamente a Bíblia que eu fui atraído, assim, ó. Eu fiquei igual o filme Pichote, não sei se vocês já assistiram o filme Pichote, com a Marília Pêra. O Pichote, quando passa no centro de São Paulo, ele é um menino viciado em cheirar cola, mas eles estão cantando, foi na cruz, foi... O Pichote fica assim, ó, querendo entrar na igreja, babando. Aí o amigo puxa ele, né? Puxa ele para o crime, para tantas coisas. Eu fiquei assim, eu entrei na igreja, o irmão veio e ungiu as minhas mãos. Eu falei, pensa, pode ungir, pode... Eu estava com aquelas roupinhas de bicicleta, meio estranha, né? Eu falei, não se pode entrar. Aí eu fiquei do lado de um bêbado que estava lá fora, que o bêbado também estava querendo... Porque a pessoa, quando bebe, ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele fala, o espírito dele anseia pelas coisas de Deus. Ah, meus irmãos, o pastor chamou a gente lá na frente para orar. E eu disfarçado. Ninguém sabia que eu era um pastor. Eu chorei igual criança. Eu saí, minha bicicleta não andava, ela voava, minha filha. Voava. Que ocitocina, que Espírito Santo, que coisa. A gente precisa de um momento de solitude. Sentir a presença do Senhor. Ficar sozinho com Deus, meditar na sua palavra.
falar com ele, ser renovado no espírito, na alma. Jesus, nesse texto, ele fica sozinho. Enfim, meus irmãos, a solitude é uma disciplina espiritual, que fortalece o nosso relacionamento com Deus, traz clareza, né, às nossas mentes, descanso para a nossa alma. Nós ouvimos de maneira clara a vontade de Deus. Não é mensagem para o outro, não é sapecar versículo, a Bíblia, a pregação, ou não. É você ouvir a voz de Deus para você mesmo. Para você mesmo. Deus falando com você. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, Jesus gostava de ficar sozinho, no versículo 26, os discípulos imaginam que é um fantasma andando sobre as águas. Chegamos aqui no tema da nossa mensagem. Jesus vem andando sobre o mar, de madrugada. Os discípulos foram na frente, entre 3 e 6 da manhã. Quando eles olham a cena, estava ventando muito, eles começam a gritar, apavorar: é um fantasma! Você gritaria? Eu gritaria. Eu gritaria. Por quê? Ninguém anda sobre as águas. Isso não existe. É que nem o Padre Quevedo, isso não existe. Não existe. O meu pai, quando namorava com aquela gatinha que está lá atrás, a minha mãe, depois vocês entram lá no meu Face, ou vocês olham no meu Instagram, eu tenho uma foto da minha mãe lá, ela jovem, bonita, parecia aquelas atrizes americanas, linda, maravilhosa. E quando meu pai começou a namorar com a minha mãe, eram jovenzinhos, 18 anos, lá em Pirapora do Bom Jesus. Então tinha a represa, lá tinha as coisas, meu pai precisava voltar, meu pai já não tinha pai nem mãe. E naquela época as pessoas até andavam armados e tudo mais, porque moravam no meio do mato, né? Não era para matar gente, não. E meu pai começou a namorar com a minha mãe, ele me contou essa história. Aí ele foi lá, deu uns beijinhos na namorada. Pode falar isso, mãe? Tá. Aí depois vai embora. Quando ele foi embora, ele falou que foi beirando a represa lá de Pirapora, para onde ele morava. E ele, quando começou a chegar perto da represa, ele viu um morto. Ele imaginou um morto, porque ele viu um lençol branco e uma cabeça assim. Aí quando ele viu, ele falou: eu não vou passar aí não. Essa semana morreu uma velhinha lá na minha rua. A filhinha trouxe a velhinha lá, estava muito mal, infelizmente ela morreu. Eu fui passear com os cachorros à noite. A gente começa a sentir uns negócios estranhos, né? O mato começa a se mexer e tal. Ó, vou te falar, é um negócio meio esquisito. Fantasmas não existem, pelo que... Aí o meu pai, ele falou assim: eu não posso voltar, porque se eu voltar e falar que tem um morto ali, que eu estou com medo do morto, nossa, meu sogro acho que vai... Minha filha não casa com um covarde desse. Aí ele resolveu passar. Ele falou assim para mim, eu respirei fundo e passei. Quando eu estava passando, não teve jeito, eu dei uma olhadinha. Aí ele falou assim que era um lençol branco com um furo bem no meio, assim, parecia a cabeça de um morto, mas não era um morto. Quando a gente está em pânico, assustado, a gente começa a imaginar fantasmas. A cabeça começa, e se, e não sei o quê, mas está ali, está não sei na onde, tá. Tem gente que não sai mais de casa. Eu vou ser assaltado, o meu carro vai bater, eu estou com medo do mundo, eu estou com medo de tudo. Os judeus, meus queridos, eles não acreditavam em fantasmas. O Pedro, Tiago, João, os discípulos não acreditam em fantasma. Nenhum judeu acredita em fantasma, em espírito, em reencarnação. Eles não acreditam nessas coisas. Como é que eles gritam um fantasma? Estão parecendo o James lá com a velhinha da rua e o pastor Brasílio. Estão vendo fantasmas. Sabe o que acontece? É que tinha a cultura grega da época e tinha a cultura pagã que eles acreditavam nessas coisas. E provavelmente os discípulos, como eram pessoas simples, eles ficavam contando essas histórias aí. E quando vem alguém andando sobre as águas, porque eles viram mesmo, não foi uma imaginação, ele logo gritou, é um fantasma, fantasma existe. Lembraram das histórias da infância.
E Jesus vem andando sobre as águas. Sabe, meus queridos, existe uma cultura pagã que está botando fantasma na nossa cabeça. A gente esquece esse livro santo, a gente esquece a palavra de Deus, e a gente vai acreditando nas histórias de fantasmas. A Bíblia diz uma coisa, e as histórias de fantasmas digam outro. No grego, esse texto fantasma significa uma aparição, um espírito assustador, né? E aí, sobrenatural. E essa foi a reação dos discípulos, algo assustador, sobrenatural. E eles começaram a sentir medo e ficaram espantados. Jesus andando sobre as águas. Eu também gritaria muito, diante dos ventos contrários, das águas revoltas, não era humano. Se alguém andar sobre as águas, esse alguém é divino. Quem anda por cima das águas é divino. Não existe. Por isso que eles vão terminar o texto dizendo assim, verdadeiramente este é o Filho de Deus, porque ninguém pode andar sobre as águas. Existem fantasmas aí, águas revoltas na sua vida, assustadoras, e a gente gritando que é um fantasma. Deixa eu lhe dizer, existe um que anda sobre as águas, sobre os nossos medos, sobre a nossa ansiedade, sobre o nosso pânico, sobre a nossa depressão. Ele anda. E se você confiar nele, você vai chegar no final da história dizendo, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Pode gritar. Às vezes os fantasmas vêm na nossa emoção, nas emoções, né? Vem no dia a dia. Mas Jesus anda por cima das águas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia nisso. A terceira coisa, quando ele chega, Pedro fala assim, ele fala, sou Jesus, calma. Então deixa eu ir aí. Ele vai, a gente já conhece a história, ele anda sobre as águas, no poder divino. E quando ele sente aquele vento, ele começa a afundar. Mas antes, quando Jesus fala, sou eu, Pedro, então manda eu ir. Jesus responde assim, sou eu. Eu fui pesquisar essa palavrinha, sou eu, é a mesma que quando Deus chama Moisés no deserto. Moisés está cuidando do rebanho do sogro, Jetro. Está numa boa fazendo um churrasco lá, picanha de cordeiro. De repente uma sarça ardendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés, eu vou te levar lá para você libertar o povo que está escravizado por Faraó. Muitos e muitos e muitos anos. E você vai, Moisés. Senhor, eu sou pesado de boca. Dizem que talvez Moisés era gago. Você leva o seu irmão Arão com você. Mas, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou falar que quem me enviou? Porque os judeus e todo mundo vão perguntar. E aí o Senhor fala assim, Moisés, fala que o eu sou te enviou. E eu sou o que sou. Sabe com o que você está falando? O ser humano tem essa mania. O Senhor diz para Moisés, eu sou. E Jesus, quando se apresenta aqui, andando sobre as águas, o Pedro fala assim, quem veio? Eu sou, Pedro. Eu sou o que sou. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Lá em Apocalipse, João tem essa visão. Começa a ver as coisas, as profecias, e Jesus fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. A gente tem dificuldade de entender isso porque ele sempre existiu. Eu perguntava, mas quem fez Deus? De onde Deus nasceu? Deus vem de onde? Ele veio de sempre. E ele nunca terá fim, porque o nome dele é Deus eterno. Ele disse, eu sou o divino. Vem, Pedro, caminha no meio aqui, lado a lado comigo. Vem, anda sobre as águas, anda sobre as suas emoções, sobre a sua tristeza. Vem, Pedro, vem comigo. Anda por cima da tempestade. Jesus responde imediatamente, eu sou o que sou. Vou te livrar, Israel, com o braço forte. A quarta coisa e última é exatamente o tema da nossa mensagem. Quando Deus parece distante,
Longe e distante. Versículo 18. Olha que interessante. Chegamos no tema. Às vezes parece que Jesus está muito longe, mas ele não está. Olha o que a Bíblia diz no versículo 28. Pedro, então, afundando, sentindo o vento, ele vai até Jesus, e quando ele começa a afundar, o que diz o texto? Que ele grita: Senhor, salva-me! Tudo bem, já tinha sido assustado pelo fantasma. Tal. E o que diz o versículo 31? Imediatamente Jesus estendeu a mão. Opa! Ele está gritando para alguém que está muito longe. Mas Jesus só faz assim para Pedro. Estou aqui, rapaz. Porque a Bíblia fala, imediatamente ele estendeu a mão. O Pedro grita, Senhor, salva-me. Estendeu a mão. Está perto. Às vezes você que está aqui nessa noite, a sua confiança está falhando. Meu querido irmão Eduardo, que nós ganhamos para Cristo, hoje a gente começou uma conversa ali no nosso discipulado. Ele falou, James, às vezes a gente tem essa percepção mesmo, que a gente está longe, distante, Deus está longe, distante, parece que Ele não está me vendo. Mas se a gente dizer, é só uma percepção, porque Ele está perto. A Bíblia diz, bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. O silêncio dele que nós cantamos, não é porque Ele esqueceu de você, não é porque Ele está deixando e gostando do seu sofrimento, não, Ele está perto. Não deixe os fantasmas te assustarem. Jesus só estende a mão. Jesus estava muito perto de Pedro. Ele só teve o trabalho de estender a mão e salvar Pedro. Só isso. Pedro grita. Vou repetir. Pedro grita. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E só estendendo a mão, Jesus o salvou. Pedro grita como se Jesus estivesse muito longe. Ei, será que a palavra hoje, o Espírito Santo, está falando com alguém aqui? Será que o Espírito Santo está falando com alguém que tem gritado, Senhor, salva-me, Senhor? Eu tenho uma palavra para você. Imediatamente Ele estende a mão. Porque eu nunca vi o justo desamparado. Ele ama você. Mesmo quando parece que Ele está longe, mesmo quando nossas emoções nos traem, mesmo quando os fantasmas e os nossos monstros gritam dentro da gente, Jesus está perto, próximo, e com as suas mãos estendidas. Que tal você gritar nessa noite, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Às vezes, no meio da tempestade emocional, parece que Ele está longe. Pedro grita como se estivesse longe. Mas Jesus não veio correndo. A Bíblia não fala, Jesus vindo correndo, socorreu Pedro. Não, a Bíblia fala, Jesus só estendendo a mão. Porque Jesus está perto. Sabe como é o seu nome? Nome de Deus, Emanuel. Deus conosco. Que louvor lindo, meninos da música, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glórias a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Muitas vezes a presença de Jesus não é percebida. Por causa das lutas, das provações. Eu também sou assim, meu irmão. Eu me identifico com você aqui. Mas eu preciso te dizer a minha última coisa aqui. As lutas, as provações, o vento forte são possibilidades e não certezas. Vou repetir. As lutas, o vento forte, as provações, a dor na alma, o nosso sofrimento, os problemas que vamos enfrentar, são possibilidades. Podem acontecer ou não. A vida é cíclica. Existem as contingências da vida. Mas tem uma coisa que não é possibilidade. Tem uma coisa que é certeza. Sabe o que é? É que Ele estende a sua mão para a gente. Não é uma possibilidade, é uma certeza.
Quem grita, Senhor, salva-me, Ele estende a mão. Ele promete em sua palavra. E eu tenho feito inúmeras perguntas para o meu presbítero, para o meu pastor Binho, para os presbíteros aqui da igreja. Quantas mentiras você já pegou de Jesus? Nunca, nunca. Ele nunca mentiu. A sua mão poderosa não falha. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o seu inimigo, o nosso inimigo, de nossas almas, colocar na sua mente que Jesus está longe, que Jesus está distante e longe, que Deus está distante e longe, lembre-se, nunca se esqueça, Ele está estendendo a sua mão para você. Não deixe, meu querido, que a sua fé diminua, esmoreça diante dos fantasmas. Diga como Pedro. Eu fico pensando, Pedro não sabia nadar não para voltar para o barco? Lógico que sabia, era pescador. Pedro podia confiar no seu braço forte de carregar a rede e sair nadando. Mas ele fala, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Por isso ele estende a mão. Por isso ele grita, Senhor, salva-me. Meu querido, o seu socorro vem de Deus. O seu socorro vem do Senhor. Creia, confie nele. Pedro gritou, Senhor, salva-me. E ele respondeu, diz o texto, imediatamente, estendendo a sua mão. Deus te abençoe. Receba essa palavra da parte de Deus, e que o Espírito Santo fale aos corações aqui presentes. Vamos louvar ao Senhor.